A exaustão momentânea durante um combate compromete imediatamente a execução técnica. Nas próximas linhas, apresenta-se um modelo estruturado para desenvolver resistência física adaptada às demandas específicas do ringue. A maioria dos atletas comete equívocos ao priorizar apenas exercícios prolongados de baixa intensidade, acreditando que percorrer longas distâncias os prepara adequadamente para rounds de 3 minutos. Contudo, a capacidade cardiovascular exigida em situações de confronto não se limita à duração, mas sim à eficiência. Para construir um sistema energético funcional em condições de alta pressão, é necessário aprimorar dois componentes fundamentais, o motor e a rede de distribuição. Inicialmente fortalece-se o motor, representado pela capacidade do coração de bombear sangue de maneira estável, sem sobrecarga. Em seguida, amplia-se a rede vascular, responsável por transportar oxigênio aos músculos durante movimentos explosivos ou sequências de golpes. Não se trata apenas de realizar corridas contínuas, mas de treinar esses sistemas de modo direcionado. O primeiro método consiste no treinamento de base em estado estável. Essa abordagem visa otimizar o desempenho cardíaco, aumentando sua capacidade e eficiência. Escolha uma atividade leve e contínua, como corrida, corda ou simulação de golpes. Mantenha um ritmo que permita conversação fluida sem dificuldade respiratória, caracterizando a chamada zona 2, correspondente a 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. A duração deve variar entre 20 e 40 minutos ininterruptos, com 2 a 4 sessões semanais, conforme o nível de condicionamento. A eficácia desse método reside no fato de que, em intensidade moderada, o coração relaxa completamente entre as contrações, estimulando sua expansão e, consequentemente, aumentando o volume de sangue bombeado a cada batimento. Vale ressaltar que esse tipo de treinamento atua predominantemente sobre as fibras musculares de contração lenta, essenciais para a resistência de base, embora não seja suficiente para desenvolver potência explosiva. O segundo método envolve intervalos de alta intensidade, com o objetivo de simular as condições de estresse do combate e aprimorar a capacidade de explosão. Opte por movimentos dinâmicos como sprint, sequências no saco de pancadas, balanços com kettlebell ou bicicleta ergométrica. Execute esforços máximos controlados por 20 a 40 segundos, atingindo 80 a 90% da frequência cardíaca máxima, de modo que a respiração se torne ofegante, mas ainda permita a emissão de algumas palavras. Em seguida, realize um período de recuperação ativa, com movimentos leves, por 60 a 120 segundos. Repita o ciclo entre 3 e 10 vezes. É crucial evitar esforços absolutos, pois o risco de lesões aumenta sem que haja ganhos proporcionais. Iniciantes devem priorizar a construção de uma base aeróbica antes de avançar para essa etapa. O aquecimento prévio é indispensável. A respiração configura-se como um elemento frequentemente subestimado, porém determinante para o desempenho. A inspiração deve ocorrer pelo nariz, enquanto a expiração, prolongada, pode ser realizada tanto pelo nariz quanto pela boca. Durante a execução de golpes, libere o ar em pequenas rajadas. Nos intervalos entre rounds, pratique respirações profundas e lentas, 4 segundos para inspirar e 6 a 8 segundos para expirar, repetindo o ciclo 4 a 6 vezes. Sob pressão, jamais prenda a respiração, pois isso compromete a oxigenação e eleva a tensão muscular. A elaboração de um plano de treinamento deve considerar as necessidades individuais. A maioria dos praticantes beneficia-se de 2 a 3 sessões semanais de condicionamento cardiovascular. Atletas em preparação intensiva podem realizar atividades diárias, desde que ajustadas à capacidade de recuperação. 2 abordagens são sugeridas. A primeira consiste em dividir os treinos em 2 dias distintos, com uma sessão dedicada ao estado estável, 30, 40 minutos na zona 2, e outra aos intervalos, 6 a 10 séries de 20 a 40 segundos em alta intensidade, seguidas de 60 a 120 segundos de recuperação, finalizando com 5 a 10 minutos de desaquecimento. A segunda opção combina ambos os métodos no mesmo dia, iniciando com 20 a 25 minutos de estado estável e prosseguindo com 6 a 8 séries de intervalos, encerrando com um período de resfriamento. A progressão deve ser gradual. Nas 2 primeiras semanas, recomenda-se 20 a 25 minutos de estado estável e 4 a 6 séries de intervalos. Nas semanas 3 e 4, aumente para 30 a 35 minutos de estado estável e 6 a 8 séries. Nas semanas 5 e 6, estenda para 35 a 40 minutos ou reduza ligeiramente os intervalos de descanso. Ajuste o foco conforme as limitações individuais,
Se a exaustão ocorre durante sequências rápidas, priorize os intervalos. Se a fadiga surge em rounds prolongados, aumente o volume do treinamento contínuo. Caso a dificuldade esteja na recuperação, enfatize a técnica de expiração prolongada. Para avaliar os avanços, 3 testes simples podem ser aplicados. O primeiro consiste em realizar 1 minuto de golpes intensos no saco de pancadas e medir a queda da frequência cardíaca após 60 segundos de repouso, buscando uma redução de 25 a 35 batimentos por minuto ou mais. O segundo, denominado teste da fala, verifica se é possível manter o mesmo ritmo de atividade com uma frequência cardíaca mais baixa ao longo do tempo. O terceiro avalia a consistência dos intervalos, observando se a potência se mantém com períodos de descanso iguais ou se é possível reduzir o tempo de recuperação sem perda de desempenho. A segurança e a recuperação não devem ser negligenciadas. Um aquecimento de 5 a 10 minutos, incluindo mobilidade articular e movimentos leves, é essencial. Caso o treinamento inclua sparrings intensos ou sessões de força, reserve 1 ou 2 dias de baixa intensidade por semana. O sono adequado, a hidratação e a reposição de eletrólitos potencializam os resultados do treinamento. Com esse sistema, constrói-se uma base sólida por meio do treinamento contínuo. Aprimora-se a resistência sob pressão com intervalos e controla-se o desempenho pela respiração. A implementação deve ocorrer de imediato, com a avaliação periódica da recuperação. Os rounds tornar-se-ão progressivamente mais gerenciáveis, consolidando uma preparação física alinhada às exigências do combate.